Olá, eu sou a Eliane, professora de Geografia. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre cartografia, mais precisamente a introdução à cartografia, pois trata-se de um conteúdo amplo que não pode ser visto em apenas uma aula. Mas o que é cartografia? Para que serve? Qual a sua utilidade prática? Nós podemos definir cartografia como a técnica ou a ciência de confeccionar mapas. Também podemos dizer que é a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou de emprego de dados que já foram coletados. Através da cartografia, nós podemos conhecer e pontuar riquezas naturais, apontar os melhores espaços para a agricultura e também outra utilidade são as estratégias de guerras, que são também planejadas através da cartografia. Cartografia e os mapas. Vamos definir o que são mapas. Nós podemos dizer que mapas são representações gráficas da superfície da Terra, de qualquer ponto da superfície da Terra. Podemos dizer também que são a representação das características naturais ou sociais do espaço que se quer representar. Mas qual a utilidade dos mapas? Para que serve? Primeiramente, a gente pode dizer que os mapas, eles servem para nos orientar, para a gente se localizar no espaço geográfico, mas também podemos dizer que eles nos fornecem informações que auxiliam na compreensão dos fenômenos naturais e também de intervenções do ser humano no espaço geográfico, representam características de cidades, estradas, campos, agriculturas, indústrias e muito mais. Os mapas ao longo da história. Nós temos aqui um desenho rupestre do tempo da Idade da Pedra, onde o ser humano já desenhava em pedras e em paredes de cavernas os caminhos percorridos por eles. O mapa mais antigo que se tem conhecimento, ou um dos mais antigos, é este aqui, feito em argila cozida, que foi encontrado há mais de 2.500 anos antes de Cristo, na cidade de Gassur, na antiga Mesopotâmia, que hoje é o país do Iraque. Os estudos indicam que esses traços tratam-se de representações do rio Eufrates, na cidade da Babilônia. Nós temos aqui a primeira representação gráfica do nosso país, que foi feita após a chegada dos portugueses. Hoje esses mapas já sofreram bastante evolução, nós temos processos tecnológicos para produzi-los. Eles não são feitos mais em pedra, argila, pergaminho, metal, madeira, mas sim já são feitos de formas tecnológicas. A gente tem as versões trazidas nos livros, que é feito em papel, e temos as mais evoluídas, que são aquelas digitais, onde a gente pode tê-los no computador ou até mesmo no celular. Vamos aprender a interpretar o mapa, o que está sendo representado nos mapas. Primeiramente, precisamos identificar os elementos que vêm representados nos mapas. Os principais são esses aqui: fonte, legenda, título, orientação e escala. O título, ele trata do assunto que está sendo mostrado no mapa. A legenda são os símbolos ou cores que mostram o que está sendo representado em cada localidade. A fonte indica a origem do mapa, a instituição que o produziu. A orientação serve para identificar a posição correta do mapa, geralmente através da rosa dos ventos, mostrando norte, sul, leste, oeste. A escala, que mostra quantas vezes a área real foi reduzida para que caiba naquele mapa. Nesse mapa nós podemos ver todos os elementos para a gente conseguir entendê-lo. Primeiramente, a gente pode ver o título do mapa: Brasil, divisão regional do IBGE. Então esse é o título, esse é o assunto que está se falando neste mapa aqui. Alguns mapas podem não vir com o título, pois eles podem vir no meio de um texto e o assunto que está sendo tratado já está sendo representado no título do texto. Então eles não devem vir obrigatoriamente
com o título. Outro elemento é a legenda, que também é uma das principais. Através da legenda a gente consegue entender o mapa. Um exemplo, aqui está sendo mostradas as divisões regionais. Aqui nós temos cada região separada por cor. Na legenda a gente observa o verdinho, região norte. Todos esses estados que estão com essa mesma cor, a gente entende que ele vai pertencer à região norte. O outro tom de verde, região nordeste. Então todos esses estados que estão nesse tom de verde pertencem à região nordeste e assim sucessivamente. A fonte, como eu falei para vocês, que indica o órgão que produziu o mapa, no caso aqui o IBGE e ainda o ano de 2001. A orientação, que representa a direção, que serve para a gente se orientar. Então, a gente tem aqui a Rosa dos Ventos, norte e sul, leste e oeste, que obrigatoriamente não vem a Rosa dos Ventos completa, pode vir apenas uma setinha mostrando o norte. E por último, a escala, que está aqui mostrando a projeção policônica do mapa. Ou seja, cada centímetro desse mapa, se a gente pegar uma reguinha, cada centímetro desse mapa vai representar na área real 350 quilômetros. Mas isso é assunto para uma próxima aula, porque é mais extenso. Outros elementos importantes no mapa são as convenções cartográficas, os símbolos ou os códigos que eles vêm representados na legenda. Então, o que são convenções cartográficas? São símbolos ou códigos usados para representar itens que compõem o mapa. A maioria deles são universais. Em qualquer mapa, esses elementos, esses desenhos, esses códigos vão representar a mesma coisa, o mesmo tema. No caso aqui nós temos um pontinho com círculo que representa a capital, um pontinho negro que representa a cidade principal. Nós temos aqui uma linha pontilhada que representa a ferrovia. Então esses elementos vão representar a mesma coisa em qualquer mapa. Vamos ver esses elementos em um mapa. Nós temos aqui a rede de transporte do Ceará no ano de 2009. Então dá pra gente ver aqui, ó, o símbolo da capital, as cidades mais importantes, aí nós temos o limite, nós temos as ferrovias, que são as linhas pontilhadas, nós temos o porto, que é um desenho de um barquinho, nós temos o aeroporto, que é o desenho de um avião, e outro desenho, outro símbolo que é universal, são os rios, rio, mar, lago, eles são sempre representados pela cor azul. No outro mapa, a gente tem outros símbolos, esses já não são universais, mas que são também bem legais para a gente poder entender o mapa. Esse mapa aqui da nossa região Nordeste, ele está mostrando a produção agropecuária na nossa região. Então a gente tem tanto a lavoura, como a gente tem a pecuária, são a criação de animais. Nós temos aqui o produto representado pelo seu desenho, a banana, o cacau, o café, do mesmo jeito aqui, o feijão, a melancia, o melão, nós temos a pecuária, nós temos as aves, o bovino, o caprino, o equino, o ovino, o suíno. Então, eles estão sendo representados dentro de cada estado de acordo com o seu desenho equivalente. Então, o que é produzido na Bahia? A gente vem aqui no estado da Bahia e observa, tem a banana, tem o abacaxi, tem o equino. Então, todos esses elementos a gente vê que está sendo produzido na Bahia. É uma forma bem prática de compreendermos o mapa. Por último, vamos ver os tipos de mapa. Tem vários, a gente vai dar uma olhadinha nos principais. Os mapas, eles são temáticos. Cada mapa, ele vai representar um aspecto diferente. No nosso caso, o primeiro exemplo, a gente vê os mapas políticos, que representam as divisões políticas e administrativas de um território, de um estado, de uma região, de uma cidade, país e muito mais. Aqui a gente vê somente a divisão dos territórios, a divisão das localidades.
O mapa físico, ele representa elementos naturais de um território, estado ou região. No caso aqui, a gente tem a América do Sul. A gente pode ver altitude, ou seja, aqueles lugares com montanhas mais altas, que são representadas pelas cores mais escuras. E a gente tem também tudo que está em azulzinho, que são os rios. Então, são mapas físicos, eles mostram os aspectos físicos de uma localidade. Outro exemplo é o mapa econômico. Ele reúne aspectos relacionados ao tipo de atividade econômica, ou seja, aquelas atividades em que empregam pessoas. Então pode ser indústria, comércio, serviço, agricultura. Aqui nós temos o mapa do Brasil, onde ele está mostrando por cores o que é produzido em relação à economia em todo o território nacional. Então a cor mais escurinha é onde é produzido grãos. O amarelo mais clarinho, policultura, ou seja, é plantado mais de uma espécie. E assim sucessivamente. O próximo mapa são os mapas demográficos. Esse mapa, ele reúne informações relacionadas com a população. Geralmente utilizam cores na legenda para indicar locais com maior e menor densidade demográfica. Ou seja, locais onde a população é maior e locais onde a população é menor. Nós temos aqui o mapa do Brasil, essa é a densidade do ano 2000, representado por cores. Ou seja, as cores mais clarinhas a gente vê que tem apenas menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. À medida que as cores vão escurecendo, a gente vê que vai aumentando o número de pessoas por quilômetro quadrado. No caso do nosso país, onde a densidade demográfica é maior, a gente observa que é na área litorânea, pois é onde tem as cores mais escuras. Por hoje é só. Bons estudos a todos e obrigada!